Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico, endocrinologista e hoje estamos aqui para uma aulinha muito boa, muito bacana mesmo, sobre sistema digestório, tá? Então, pessoal, essa é aquela aula para você sair do zero ou do não sei nada para saber bem para as provas de vestibular. Tá certo, pessoal? Então, primeiro, o que eu quero fazer? Vamos lá. Eu vou passar de forma geral o trajeto do sistema digestório, fazendo alguns comentários, tá certo? Depois eu vou passar por cada sistema, cada parte ali do trajeto, e vou pontuar aquilo que é indispensável vocês saberem para o vestibular, tá? Então, tudo que eu for falando aqui, se você já souber, pô, maravilha, você tá bem demais. Agora é só praticar em cima das questões. Se o que eu te falar agora é novidade, essa aula fica gravada, então você assiste de novo e pratique muita questão. Gente, a chave para passar em medicina é fazer questão de vestibular, beleza? Então vamos lá. O sistema digestório, pessoal, tá? Ele pode ser dividido ali em digestão mecânica e digestão química, tá? Na digestão mecânica, a gente vai ter toda a estrutura física, que vai fazer ali parte da mastigação, da deglutição e dos movimentos peristálticos, tá? Então, na mastigação, vamos lembrar que a gente vai ter ali a boca, as mandíbulas, né? Toda essa musculatura temporomandibular, né? Os dentes, a língua, a saliva, tá certo? Então, a saliva vai ajudar ali também na deglutição, a língua também, não empurra o alimento. E os movimentos peristálticos é aquele movimento natural que vai transportar todo esse alimento da boca ao esôfago e depois ao estômago. Tá certo? Em relação à parte química, tá? É toda a parte enzimática, todas as alterações de pH, que isso é muito importante, tá? Então eles amam cobrar pH de cada parte, tá certo? Tem... Perdão, pessoal. Então tem também toda a parte ali das alterações químicas, tá bom? Então não se esqueçam disso, beleza? Dentro disso, pessoal, a gente tem ali todo o nosso tubo digestório, tá? E aí é essencial que vocês saibam o trajeto que todo esse bolo, esse alimento, ele faz, tá? Então vamos lá. Da parte aqui, ó, de estrutura, né? Vamos primeiro seguir a estrutura, depois a gente vai falar das glândulas anexas ou órgãos anexos, né? Então, das estruturas a gente vai ter ali, ó, o alimento, a gente coloca onde? Na boca, né? Até onde você não é no ouvido, nem no olho. Então, na boca. Colocou na boca, esse alimento ele vai ser deglutido e vai passar aqui, ó, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, tá certo? Vem aqui, ó, viaja, vem pelo intestino delgado, intestino grosso, né? Aquele intestino, entre o intestino delgado e o grosso vai passar aqui na região secocólica, a gente tem o apêndice, então passa pelo apêndice, vem intestino grosso, tarará, reto, ânus, certo? Então esse trajeto aqui, pessoal, vocês têm que saber. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Isso tem que saber, beleza? Agora em relação às glândulas anexas, tá? Vamos ter glândulas anexas na região da boca, né? No caso aqui as glândulas salivares, tá certo? Como também temos glândulas anexas aqui na parte do fígado, junto com a vesícula, e o pâncreas, tá certo? Esses aqui são, nossa, essenciais demais, tá? Então vamos lá. Na boca, pessoal, como eu falei, ele vai ser responsável por toda a parte mecânica e de deglutição também, tá certo? Então, olha só, a boca a gente vai ter toda a parte de entrada de alimentos, então essa é a porta de entrada, tá? Temos também toda a parte de lábios e bochechas, que mantém o alimento, né, preso na boca, tá? Os dentes também ali são importantes para essa questão aí, tá certo? Já a língua e os palatos, tá? Eles vão moldar o alimento, porque você pensa, vai ter que passar num tubo, né? O alimento ele tem que estar minimamente moldado ali para conseguir ser deglutido. Então, o palato, né? Tanto o palato duro, que esse é o da boca, né? Aqui, ó. Palato duro e aqui atrás aqui é o palato mole. Né? Aqui vocês conseguem ver a úvula,
né? Logo atrás aqui, ó, da úvula, a gente vai ter as amígdalas, direita e esquerda, a língua, tá certo? A carúncula lingual, freno lingual, as dentições, certo? Aqui é a região das bochechas, tá? Observe toda a mucosa aqui da boca. Lembrar que boca, pessoal, é mucosa, tá? Então vamos lembrar. Boca é mucosa. Os dentes, eles servem para quê? Pra gente triturar, cortar, rasgar o alimento, tá certo? Palato duro, palato mole, vai moldar o alimento, tá certo? Lábios e bochechas ajudam a entrada do alimento também, a manutenção dele dentro da boca, tá certo? E o que é importante vocês lembrarem, tá? O dente, tá? Ele vai ter tanto essa parte aqui da coroa, que é o que fica exposto, como a raiz, que é o que fica fincado aqui, onde vai receber vascularização, nutrientes, tá certo? O dente ele vai ser composto aqui por esmalte, dentina, polpa, gengiva, osso. E lembrar que o dente ele fica fixo no osso. Por isso que dói, né? Arrancar o dente tem que ser anestesiado, tá? Passando aqui de forma rápida, né? Lembrar que a gente vai ter aqui tanto os molares, de um lado do outro, os caninos, os incisivos, tá certo? Aqui embaixo também da mesma forma, tá? Caninos, incisivos e molares, tá certo? Dentro da boca, pessoal, começa a parte da digestão, tá? Então a primeira digestão vai ser na boca, beleza? Então dentro disso a gente vai ter aqui, ó, a glândula salivar, tá certo, pessoal? Então lembrar que a glândula salivar, ela é composta por água e a amilase salivar, que antigamente chamava de pitialina, né? Que é um composto enzimático, né? Vocês lembram o que é uma enzima? Uma enzima, pessoal, ela acelera uma reação. Então, por exemplo, existe um tempo que demoraria para a reação acontecer normalmente. E esse tempo ele vai ser encurtado se a gente tiver uma ação de uma enzima, que é uma catalisação, é um catalisador que vai estar atuando, tá? Então, a saliva, além de catalisar a quebra, de que ele quebra? Carboidrato, tá? Então, as provas amam cobrar isso aí, tá? Anota, pessoal, se você está dormindo e acorda que na boca a digestão dos carboidratos é onde se inicia, tá? Então, onde se inicia a digestão de carboidrato? Na boca. Por quê? Porque a gente vai ter a ação da saliva. Saliva é água mais amilase salivar. Olha o nome, amilase, né? Ase é quebra, amido, né? Quebra amido. Amido é carboidrato, certo? A saliva também vai umedecer esse alimento, para ele ser moldado aqui no palato, e vai também auxiliar em toda a parte de percepção do sabor, tá? Então ele umedece ali para poder melhorar a percepção do sabor, né? Já perceberam que a gente saliva, né, antes de comer, tá certo? Justamente também para ajudar nessa questão também sensitiva, como também umedecer o alimento e a ação enzimática, tá certo? A digestão de carboidratos começa na boca, não se esqueça, tá? Então, o amido, que é um carboidrato aqui mais complexo, ele vai sofrer uma ação da enzima amilase salivar e vai virar várias moléculas aqui de maltose, né, que são carboidratos menores, tá certo? Nessa região aqui temporomandibular, vamos ter três tipos de glândulas salivares, tá certo? Vamos ter aqui as glândulas sublinguais, que pelo nome, né, dá para saber, ela fica embaixo da língua. É essa aqui que a gente consegue ver na carúncula lingual, né? Olha só. Aqui assim, ó, a gente vai ter os ósseos das glândulas sublinguais, tá? Aqui embaixo, a gente vai ter a submandibular, então logo abaixo da mandíbula submandibular. E aqui, ó, na região aqui próxima ao ouvido, né, vamos ter aqui a glândula parótida, tá? Com a sua cânula saindo aqui, o ósseo dela sai no meio da bochecha. Então, se vocês forem ver no espelho depois, pega a bochecha assim de vocês, vira no espelho. Vocês vão caçar bem mais ou menos assim no meio, um pontinho. Esse é o ósseo, tá? É o ósseo do tubo da glândula parótida, tá certo? É onde sai a parte da saliva da glândula parótida. Tá bom? Então, esses três focos ali vão estar produzindo, aqui essas células aqui vão estar produzindo a saliva, tá? Junto com as enzimas amilase salivar, tá certo? Que serve para quê? Digerir carboidrato na boca, tá bom?
Vale lembrar também, pessoal, que o pH da boca é um pH um pouco mais neutro, tá? Então lembrar disso aí, na boca o pH é mais ou menos neutro, tá? De neutro para quase básico, tá certo? Já passando da boca, a gente vai chegar na região da faringe, tá? E aí vai lembrar, pessoal, e destacar o seguinte: existem três tipos, né? A região a gente pode dividir a faringe em três. Então a gente vai ter ali, ó, a nasofaringe, que é essa região da faringe onde fica mais próxima aqui a região nasal, tá? Então tem aqui a cavidade nasal, logo ao fundo a gente vai ter a nasofaringe, tá? E embaixo dela vamos ter a orofaringe, que é logo no fundo da boca. Então se a gente for abrir a boca assim do espelho ou alguém estiver olhando a boca do outro, vocês conseguem examinar no paciente ali, jogando a luz, o fundo da garganta. Aquele fundo da garganta ali é a orofaringe, tá? Então, é essa região aqui. E logo abaixo da orofaringe, onde a gente passa aqui pela, pela divisão aqui do esôfago com a traqueia, tá certo? A gente vai ter aqui a região da laringofaringe, tá? Tem gente que chama de laringe. Então, a faringe vem antes da laringe, lembra disso aí, tá certo? Ou você pode falar o certo, né? Logo ali na região da epiglote, a gente vai ter a laringofaringe, tá? Bem na região ali da epiglote. Acima da epiglote, a gente vai ter a orofaringe, que é bem paralela à boca. E acima ali, paralelo à região nasal, a gente vai ter a nasofaringe, tá certo? Então, já que eu comentei aqui, vale lembrar também, pessoal, que toda a epiglote, tá? É uma epi, né? Ela fica em cima. Epiglote é a tampa, tá? A glote é a região. Então, olha só. Quando o alimento ele passa, o que que acontece, tá? Ele vai passar direto para o esôfago, tá certo? Quando a gente tem aqui, então, o alimento passando, a epiglote ela fecha a traqueia, tá certo? E esse alimento passa. Então, olha só, engoliu o alimento ele vai passar, fecha a epiglote, para não vir para a traqueia, não engasgar, senão vai ter que fazer uma manobra de Heimlich, e esse alimento passa direto para o esôfago. Se não tiver alimento nenhum, o que que acontece? A epiglote fica aberta, tá certo? E aí o ar consegue passar normalmente pela traqueia. Se você for engolir o alimento, a epiglote fecha a glote e aí tampa a traqueia e esse alimento passa. Se a gente tiver um problema nesse mecanismo, pessoal, o que que vai acontecer? O alimento impacta ali e a pessoa vai ficar sem ar, tá certo? Então lembrar disso aí. O túbulo da musculatura dessa região ele é estriado esquelético, então você escolhe quando engole, tá certo? Ou seja, você controla a parte do movimento de deglutição. Não é igual ao movimento peristáltico, que você não controla, que é uma musculatura lisa. Então, musculatura lisa você não controla, musculatura estriada esquelética você controla, tá? Então, vamos revisar aqui. Eu sei que é muita coisa, vamos revisar. Na região da boca, então, a gente divide aqui, ao final, né? Então, passa nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Nessa região aqui da laringofaringe, a gente tem a glote. A glote é uma região que vai dividir a traqueia do esôfago, tá certo? Quando estamos respirando, a epiglote está aberta, o ar entra e você respira normalmente, passando pela traqueia. Quando você vai comer, essa epiglote fecha a traqueia e aí o alimento passa para o esôfago, tá certo? Para você tiver um distúrbio disso aí, você engasga e vai ter que fazer a manobra de Heimlich, tá certo? Então passou, beleza, passou, chegou no esôfago, o que que vai acontecer? Agora a musculatura é lisa, tá? Vai ter um movimento peristáltico que vai levar esse alimento até o estômago, tá? Então ele vai vir aqui, ó, faringe, certo? Laringe, o alimento passa, esôfago, tá certo? Movimentos peristálticos. Bem nessa região aqui do diafragma, tá vendo? Vai ter um estreitamento, tá certo? E aí lembrar, pessoal, que o estômago ele vai ter tanto a parte daqui da cárdia, como também o piloro, tá? Então aqui a gente vai ter o esfíncter cárdio e o esfíncter piloro. Por quê? É uma porta de entrada e uma porta de saída. Tá? Esfíncter, pessoal, é como se fosse um tubo que fecha, é uma musculatura em anel que fecha, tá? Então, a gente vai ter aqui a região da cárdia. Por quê? Por que cárdia? Porque fica próximo ao coração, tá? Região da cárdia,
Mas não é do estômago, mas se chama carne, tá? E aqui embaixo o piloro, tá? Lembrar que aqui em cima, pessoal, é o fundo do estômago, tá? Então o fundo é em cima, não se esqueçam disso. Aqui é o corpo do estômago, né? A gente tem a curvatura menor do estômago, a curvatura maior do estômago, e aqui é embaixo a região do piloro, tá? Ou antropilórico, tá certo? Lembrar que essa região já é o terminal do estômago e a região da cárdia é o início do estômago, tá certo? Lembrar que ele faz todo o movimento peristáltico até chegar aqui dentro desse estômago, tá? Quem vai estar guiando ele aqui vai ser o esôfago, certo? Então, o movimento peristáltico aqui representado, ó, uma parte contrai, uma parte relaxa, e ele vai conseguir movimentar a descida ali do tubo, certo? No estômago, como eu falei, tá? Esse bolo alimentar, ele vai passar aqui pela região da cárdia, até chegar na região do piloro, tá? Então ele chega como bolo alimentar, tá? Então no estômago ele chega como o nome bolo alimentar, tá certo? E aí ele vai ser transformado no que a gente chama de quimo, tá certo? Então até então era só um bolo alimentar, o alimento virou um bolo de alimento, chegou no estômago virou quimo, tá? Por que que isso acontece? Porque no estômago, pessoal, a gente vai ter um pH de mais ou menos 2. Então decora esse número. Por que 2, professor? Porque o estômago ele está rico em ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele vai ter ali o HCl, né? Ele tem um pH de 2, tá certo? Mas por que, professor, o pH tem que ser tão ácido? Porque no estômago a gente vai ter a ação de enzimas que quebram proteínas, tá? Então o suco gástrico, ele vai servir para quebrar proteínas, tá certo? Não esquece disso, beleza? Para quebrar proteína a gente precisa de um pH mais ácido e a gente precisa da enzima da pepsina, tá? Que é uma protease, né? Ela vai quebrar proteína, tá certo? Então a pepsina vai atuar quebrando as proteínas em aminoácidos, tá certo? A fim de que eles sejam melhores absorvidos, tá? Então vamos lembrar. Aonde acontece a digestão de carboidratos? Até então a gente aprendeu aqui que na boca, começa na boca, tá? E depois, no estômago, a gente digere o que no estômago? A gente vai fazer quebra de proteínas. Gente, se cai demais no vestibular, tá? Estômago digere proteína, boca digere carboidrato, tá certo? Não esquece disso, não. Beleza? Quem vai fazer a ação da quebra de carboidratos na boca? A amilase salifar. Quem faz a quebra de aminoácidos de proteínas do estômago? A pepsina, tá certo? Então não esquece disso, não. Beleza? Entra como bolo alimentar, sai como quimo. A gente vai ter todo o peristaltismo ali acontecendo ali para essa reação ser efetiva, tá? Junto com o suco gástrico, que ele é basicamente ácido clorídrico, junto com as enzimas, né? Que eu acabei de falar para vocês, no caso da pepsina, tá? Passou ali do estômago, tá? Então, saiu da região aqui do âmbito pilórico, a gente vai chegar aonde? Né? Então, passou aqui pelo esfíncter cardio, estômago, esfíncter piloro, chegou aqui no intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado, pessoal, que vai ser dividido em três, é o duodeno. Né? Então, a gente vai ter o duodeno, depois o jejum, depois o íleo, certo? Esses são os componentes ali do intestino delgado. O duodeno é a primeira porção, então a gente vai ter aqui uma porção transversal, descendente, né, transverso, horizontal, descendente, transverso, tá? E região também aqui já da divisão, né, que a gente chama de ângulo de Trites, tá? Que seria já mais ou menos essa divisão entre duodeno e jejum, tá certo? E aqui por aqui vai. Todo o sistema digestório, pessoal, a gente vai ter também o pâncreas, que é uma glândula anexa, tá? Onde é que fica o pâncreas? Tá vendo aqui o duodeno? Então aqui, ó, já é o final do estômago, aí chega do duodeno, né? O duodeno, ele vai ter um ósseo, tá vendo o ósseo aqui, ó? Perdão, pessoal. Ele vai ter um ósseo aqui, ó, que ele vai liberar o suco pancreático, tá? Então lembrar que no suco pancreático a gente vai ter tanto uma função, no pâncreas no caso, né? O pâncreas ele tem tanto uma função endócrina, tá? Endócrina por quê, professor? Porque o pâncreas, lembra que ele faz insulina e glucagon? Vamos lembrar disso aí? Então, vamos lá. O pâncreas ele faz insulina nas células beta-pancreáticas. A insulina ela é responsável pelo quê?
pegar a glicose do sangue e colocar no tecido, tá? Já o glucagon, ele tira do tecido e coloca no sangue. Beleza, tá certo? Não esquece isso não. O glucagon é feito na célula alfa-pancreática. Já a insulina nas células beta-pancreáticas, tá certo? Não esquece disso, beleza? Essa é a função endócrina. Já a função exócrina é o quê? É o suco pancreático que é liberado aqui do dedo. Tá? Então, esse suco pancreático, ele vai ser feito de quê? De água, de amilase. A amilase, eu já tinha ouvido falar, professor, isso lá na boca, né? Então, tem a amilase salivar e aqui tem a amilase pancreática, entendeu? Um olhar saliva e outra no pâncreas. As duas digerem carboidrato. A gente vai ter também a tripsina. Ah, a pepsina é do estômago e tripsina é do pâncreas? Isso. Então, a tripsina, ela vai quebrar proteínas lá e ela vai estar composta ali dentro do suco pancreático, tá? Temos também a lipase. A lipase, eu já sei, lipase quebra lipídio, isso mesmo, tá? Então, quebra de gordura. E vamos ter também o bicarbonato de sódio. Ué, bicarbonato? Não é quando a gente está com ruim do estômago bicarbonato? É o mesmo bicarbonato, tá? Então, o bicarbonato de sódio, ele serve para o quê? Ele é uma base, ele vai o quê? Regular ali o pH. Por que que ele precisa disso? Lembra, pessoal, que as enzimas, elas funcionam em pHs ideais, mas cada macaco no seu galho. Então, olha só, lá no estômago a gente tem um pH bem ácido para pepsina funcionar. Tá, ok. Só que do duodeno, né, do duodeno, do intestino delgado, o que serve é o pH básico, tá certo? Então a gente precisa do pH básico para amilase, para tripsina e para lipase funcionar, senão não dá certo. Então, para isso, a gente coloca ali o bicarbonato junto com a água para essa reação acontecer, tá? Então, se o pH da boca é neutro, do estômago é ácido, do intestino é básico, tá? Não esquece isso, não. Na boca, digere carboidratos, no estômago digere proteína, e no pâncreas, no caso do duodeno, digere tudo. Aminoácidos, né, no caso proteínas, gorduras e carboidratos, tá certo? Lembrar também que carboidratos, pessoal, pode ser chamado de glicídios, tá? Não confundir isso aí, não. Beleza? Vamos lá, então. O sistema digestório, como eu falei também, ainda do intestino delgado, vamos ter outra glândula anexa que também é fenomenal, é importantíssimo para o funcionamento da digestão, tá? Então, lembrar que no fígado é a maior glândula do nosso corpo humano, tá certo? Essa glândula, ela vai produzir a bile, e aí vamos lembrar aqui que bile cai de mais prova, tá? Gente, vamos lá. Quem faz a bile não é a vesícula biliar, é o fígado, tá? Então, quem faz bile é fígado. A vesícula biliar, ela armazena essa bile, beleza? Não confunde isso aí, tá? Então, para que serve a bile? A bile, ela vai emulsificar gorduras, ou seja, ela vai ser armazenada na vesícula biliar para metabolizar esses nutrientes, tá? Ela metaboliza também drogas, hormônios, né? Armazena glicogênio, ela vai as vitaminas também, vitamina A, vitamina B12, D, E e K, que são todas lipossolúveis, ferro e cobre, tá certo? Então lembrar que ele vai estar absorvendo algumas vitaminas ali também por afinidade, tá certo? Então é, pô, maravilhoso. Então bile, ela emulsifica gorduras, tá? Para que isso? Para que isso? O que é emulsificar? Gente, é que nem lavar a louça. Já tentou lavar a louça sem usar sabão? O prato não fica gorduroso? Porque não quebra a gordura. Tá? Então, para quebrar a gordura, a gente precisa emulsificar. Ou seja, para lipase funcionar, a gente precisa da bile. Tá? Então, a gordura ela chega ali no intestino delgado. Como é que eu vou quebrar essa gordura? A gente vai pegar com a ação da lipase, junto com a emulsificação da bile, tá certo? Então, não esquece disso aí, beleza? A gente vai estar fazendo esse armazenamento da bile aonde? Na vesícula biliar, tá? Então, o fígado produz a bile que é armazenado na vesícula, que serve para emulsificar, ou seja, ele não quebra a gordura. Quem quebra a gordura é a lipase. Ele vai facilitar a quebra dessa gordura, tá? Então, ele emulsifica, ele facilita a quebra, tá? Então, foi produzido aqui no fígado, ele vai ser armazenado na vesícula, e depois disso ele vai passar para onde, ó? O que é feito no fígado, ele vai passar aqui pelo ducto hepático, tá? Ou canal hepático, tanto direito quanto esquerdo.
eles vão se juntar aqui no ducto hepático comum, tá? Em paralelo na vesícula, a gente vai ter o ducto cístico, que vai sair bem aqui da vesícula. O ducto cístico se encontra com o hepático comum, chegando no ducto biliar comum, tá? Ou colédoco. E ele vai descendo aqui até chegar no pâncreas, tá certo? Então, lembrar, pessoal, que às vezes uma pedra na vesícula pode entupir aqui de um ponto que dá uma pancreatite. Por isso que uma coisa está relacionada à outra. Porque você imagina, se eu entupir aqui o caninho, o pâncreas ele não vai conseguir excretar as enzimas, como também ele não vai conseguir o bicarbonato. Qual que é o problema disso? Tá? O pâncreas também é órgão, tá? Então, lembrar que o pâncreas também é órgão, se as enzimas ficam ali paradas ali, elas começam a digerir o próprio pâncreas. Então, gera o quê? Uma pancreatite, tá? É que nem o estômago, pessoal, imagina. O pH do estômago é 2. O suco gástrico, ele não pode ficar ali 24 horas ali no estômago, senão ele vai correr no estômago. A gente não aguenta do pH de 2, tá? Só que o que a gente faz? A gente fica com esse HCl guardado, tá? E também as células do estômago, elas são o quê? Mucosas que são regenerativas, tá? Então elas estão constantemente se multiplicando ali no estômago para justamente não dar uma úlcera, tá? Lembrar também que a bile também é composta de ferro e cobre, tá? Por isso que vai dar uma coloração ali bem característica da bile mesmo, tá certo? Então não esquece isso não, beleza? Toma um pouquinho d'água aqui. Então vamos lá. Intestino delgado, tá? Ele é responsável pela maior parte da digestão. Então vocês absorveram a ideia aí, né? Absorver a ideia, né? Então, lá no duodeno, eu acabei de falar que a gente vai ter a ação do pâncreas, que vai digerir carboidrato, lipídio e proteína. Vai ter a ação do fígado com a bile, que vai liberar a bile ali para emulsificar a gordura. Então, onde acontece a maior parte da digestão? Intestino delgado. Logo ele no duodeno, tá? Então, o jejum de William é só para a gente continuar quebrando e absorvendo esses nutrientes, tá certo? Então, não esquece disso. Então, a gente vai ter aqui, ó, se a gente for dar um zoom histológico aqui, desse tubo, né, do jejum, do milho e tal, a gente vai ter aqui glândulas intersticiais, que vão secretar o quê? O suco intestinal, tá certo? Aqui a gente vai ter logo acima a velocidade intestinal e aqui as paredes, né, musculadas, né? Tá vendo? A gente vai ter aqui, ó, no corte histológico deles, ó, todos os capilares sanguíneos passando para poder irrigar e absorver, entendeu? Então, qual que é a ideia? Eu quebrei com as enzimas, né? Agora a gente vai passar por esse tubo bem grande, a gente tem uma grande zona de contato, tá? Para quê? Para a gente conseguir absorver, olha só, cheio de vasos, ó, com velocidades, ó, para a gente aumentar a superfície de contato, tá? Glândulas aqui sempre secretando suco intestinal, tá certo? Toda a parte que também da velocidade intestinal e das paredes musculadas, tá? Que é justamente para conseguir fazer a contratura e os movimentos peristálticos, tá certo? Então, olha só que interessante. Toda a microvelocidade, o capilar linfático. Então, também tem drenagem linfática, né? Lembrar disso aí. Então, o alimento, então, por exemplo, a glicose foi quebrada e a gente vai absorver aqui pelo vaso. Por isso que vai cair do sangue. Pô, me alimentei, vai cair do sangue assim por causa disso, ó, por causa da mucosa. Tá vendo? A superfície de contato é grande, então o alimento demora para passar, a gente vai conseguindo absorver. Tá certo? Por isso que quando a pessoa está com o intestino inflamado, irritado, o que acontece? A gente vai ter cicatrizações aqui, a gente diminui a absorção e a pessoa tem diarreia, entendeu? Então, ter ali ingestão de fibras vai te ajudar a ter melhor absorção de nutrientes, certo? Que a fibra vai fazer com que o alimento ele consiga ficar mais tempo ali passando no trajeto, tá? E você ter uma fluidez melhor também do alimento, tá? Então, lembrar que a gente vai ter ali ó, o sistema digestório, ele tem uma parte do sistema delgado, no caso, né? A parte também mecânica, tá? Então, a gente acabou de ver ali bem a parte química, mas a parte mecânica também, tanto por conta da segmentação, como também da peristalse, tá? Lembra disso aí, ó? Então, a gente contrai e o outro lado relaxa, depois contrai mais na frente, relaxa, tá? E esse bolo vai se movendo, tá certo? Não esquece isso aí,
tá? A parte química, né, vocês viram ali. Então, pô, suco pancreático, bile e suco entérico, tá? Isso aí tudo junto, pessoal, vai fazer a quebra de todos os carboidratos, lipídios, proteínas, a questão de absorção de água também, de vitaminas, vai estar tudo ali só com o suco pancreático, bile e suco entérico, tá? Então, lembrar disso aí. A gente vai ter lá o bolo alimentar, que passa pelo estômago e vira quilo. Passando pelo intestino delgado, ele acaba virando o quilo. É só você lembrar, vou fazer o quilo. É por causa disso, tá? Então, fazer o quilo é referente à transformação do quimo, que é o quilo, tá? Esse quilo ele vai para onde? Intestino grosso, tá certo? Então, lembrar, pessoal, que do dedo jejum do ilho. Bem aqui na interseção entre o ilho e o colo, que é o intestino grosso, que a gente chama de colo, tá? Existe a região iliosecocólica, que é onde fica o seco e o apêndice secal, tá certo? Não esquece disso aí. Então a gente vai ter aqui, ó, todo o trajeto ascendente, depois transverso, descendente, sigmoide, tá certo? Reto e ânus, beleza? A digestão mecânica, ela está relacionada a movimentos peristálticos em direção ao que é o reto, tá? Então eles vão ficar fazendo movimento peristático até chegar no reto que a gente consiga jogar esse quilo fora. A digestão química ela vai acontecer de proteínas restantes, tá? Que são convertidas em aminoácidos, como também da absorção dessa água, sais minerais. Então, basicamente, pessoal, tudo foi absorvido ali no intestino delgado. O que não foi, vai tentar ser absorvido no intestino grosso, tá? Mas a grande maioria mesmo, a função principal do intestino grosso, se for perguntar em prova, é água e eletrólitos, né? Então, vitaminas e eletrólitos, tá? É pelo intestino grosso, porque tudo o resto é delgado, tá? E aí lembrar também, pessoal, que as bactérias que são presentes no intestino, elas vão ficar fermentando os carboidratos não digeridos, tá? Por isso que é muito a questão das fibras, tá? Que vai liberar gases como hidrogênio, gás carbônico, metano, tá certo? Tem paciente que faz essas lavagens intestinais para justamente evitar essas inflamações, faz uso dele também de probióticos também para evitar isso aí, tá? Então, assim, só para a gente revisar bem, tá bom? Na boca, a gente vai ter o quê? Vou botar aqui. Só para a gente revisar. Na boca, o que vocês têm que lembrar? Digestão mecânica e digestão química. Digestão mecânica, dente, língua, bochecha, tá? Lembrar disso, saliva vai estar relacionado à parte química. Então, a saliva, ela vai ter ali a água e a amilase salivar, tá? Amilase salivar quebra amidos, né? Perdão. Amido, que é um carboidrato, ele quebra ali na boca, transformando em maltose, por exemplo, para absorção, tá? Então, a absorção já começa pela boca. Por isso que você consegue pegar o paciente que está com hipoglicemia, coloca o alimento na boca dele, tem que ser um carboidrato que rapidinho ele já volta, tá? Então, rapidinho absorve o que está no sangue. Da boca, a gente vai ter ali a faringe, o estômago, tá? Lembrar que a faringe, a gente vai ter a nasofaringe, laringofaringe e laringofaringe, orofaringe, nasofaringe, certo? O esôfago, ele vai fazer um movimento peristáltico. Chega no estômago pela cárdia, tá? Aí passa aqui pelo fundo do estômago, corpo do estômago e região do âmago, tá certo? No estômago a gente vai fazer digestão de proteínas pela pepsina, tá? O pH da boca é neutro, mas do estômago é ácido, tá certo? Lembrar que o suco digestivo ele vai ter ali, a pepsina junto com o ácido clorídrico, tá certo? E as células do estômago elas são bem regenerativas, então lembrar que isso também acontece, o pH do estômago é mais ou menos 2. Passou pela região do ântrio, eles vão chegar no duodeno. No duodeno vamos ter o pâncreas e o fígado. O fígado ele vai ter a vesícula biliar que vai armazenar a bile. A bile ela emulsifica gordura. O pâncreas ele vai produzir ali as enzimas pancreáticas, tá? Então a amilase pancreática, a tripsina e a lipase, junto com a água e também bicarbonato, tá? Para minimizar o pH, que no caso o pH agora do intestino delgado ele é o quê? Ele é um pH básico, tá certo?
passou pelo intestino delgado, vai chegando no grosso, parte dele vai absorver ali a parte de, água, de sais e água, tá? Então, toda a parte de eletrólitos ali do intestino grosso, tá? E aí passou pelo intestino grosso ali, no caso, a parte ascendente, depois transverso, depois descendente, depois sigmoide, reto e ânus, tá, pessoal? Então, do sistema digestório, isso aqui é uma noção geral que você tem que ter, tá? Das enzimas e tudo mais. Aprofundando um pouco, o que a gente tem que lembrar, tá? Aonde quebra carboidrato? Carboidrato, ele pode vir no vestibular, pessoal, como o nome de carboidrato, mas também ele pode vir como glicídios, tá? Que também são carboidratos, ou pentoses, ou hexoses, terminação ose também é carboidrato, tá? Então não esquecer disso aí, beleza? Outro ponto importante também, sempre que a gente quer buscar equilíbrio, a gente vai fazer o pKa menos o pH. Então, por exemplo, eu quero neutralizar ali, eu chegar numa reação mais neutra, a gente vai ter sempre que chegar ao valor mais próximo possível de zerar esse pH, tá certo? Então, pessoal, assim, nas próximas aulas a gente vai estar fazendo a parte de anatomia do sistema digestório, como também a parte de histologia e embriologia desses sistemas digestórios, tá bom? Eu separei uma questão aqui, deixa eu pegar. Eu separei uma questão aqui para mostrar para vocês como geralmente eles até gostam de cobrar isso no vestibular. Deixa eu abrir aqui, ó. Só um minuto. Então, aqui no vestibular, ó. Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o vestibular da UFG, tá? A questão é muito boa para a gente poder praticar. Vou dar um tempo para vocês lerem também, ó. Então, vamos lá. Um estudo recente mostrou que ratas alimentadas durante o período gestacional com dieta pobre em proteína obtiveram filhotes que possuíam as carboidrases, como exemplo da lactase, mais ativas. Os transportadores presentes nas membranas das células intestinais, responsáveis pelo transporte ativo de glicose e peptídeos, também aumentaram. Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu? Foi consumindo mais carboidrato do que proteína e o corpo ele conseguiu ali se adaptar a produzir mais enzimas que quebram carboidrato. Por isso que ele falou aqui, ó, possuíam carboidratases, tá? Então, ele está falando aqui basicamente então de quê? De enzimas que quebram carboidratos, tá certo? Como a amilase salivar, como no caso também a amilase pancreática, tá certo? Esses resultados permitem concluir que a dieta administrada causa na geração F1 um aumento na. Então vamos lá, vamos lá. Absorção de glicídios, que seriam carboidratos, digestão de lipídios, produção de suco pancreático, digestão intracelular e emulsificação. Vamos lá, galerinha, a hora que vocês participam agora, o que vocês marcariam nessa questão 33 aí? Roberta marcaria a Lud também marcaria A, Viviane também. Alguém marcaria diferente? E o professor Tiago também marcaria A. Tá certo, pessoal? Então tá vendo que não tem muito mistério? Gente, eles não. Ó, falou sistema digestório, alivia. Vai cair na sua prova, não tem como, vai cair. Lembrar disso aí, tá? Quem digere o quê, aonde e o pH de cada um. Aí você já consegue ir bem longe. Sabendo também toda a estrutura, né? A ordem da estrutura, saber o que é o movimento peristáltico, saber das glândulas alexas, o que é a ação da bile, e isso já vai cair em pegadinha. Então, olha só.
A absorção de glicídios seria a resposta, porque a gente falou aqui que essa geração F1, elas vão ter mais carboidratos. Se eu tenho mais carboidratos, ou seja, eu quebro mais carboidratos, eu tenho mais enzimas que quebram carboidratos, logo facilita mais a minha absorção desses glicídios. Tá? Então seria a resposta letra A. Mas vamos ver as outras, ó. A B, digestão de lipídios. Quem faz a quebra de lipídios é a lipase, tá? Ele não falou nada aqui até então de lipase, então não seria o caso, tá? Produção de suco pancreático, tá? Também não falou nada do aumento aqui do suco pancreático, então também não tem nada a ver, tá? Digestão intracelular. Digestão intracelular, quem vai fazer ali são os lisossomos, tá? Não tem nada a ver também. Emulsificação. Gente, quem faz emulsificação é a bile, tá? Não são as carboidratos, é a bile. Então, tá vendo que você sabendo o que cada um faz, você não cai em pegadinha, que fica fácil as questões, tá? Você tem que saber conceitos, pessoal. Palavras-chave e conceitos. Vamos para a questão da 35, um pouco mais complexa, né? Puxa um pouco mais da química, porém, ela tá muito boa de resolver, tá? Vamos fazer juntos aqui agora. Então, vamos lá. Questão 35. Alguns princípios ativos de medicamentos são bases fracas e, para serem absorvidos pelo organismo humano, obedecem como um dos parâmetros à equação de Henson-Balsen, tá? Essa equação determina a razão molar entre a forma protonada e não protonada do princípio ativo, dependendo do pH no meio. A forma não protonada é aquela que tem maior capacidade de atravessar as membranas celulares durante o processo de absorção. A equação de Hertzsprung está adaptada para as fases fracas e apresentam-se a seguir, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, log de 10, ou seja, pessoal, vamos lá. Se o log 10, que é pronada sobre não pronada, é igual ao pK vezes o pH, então vamos lá. É só fazer a matemática que dá a coisa, tá? Sempre que eu tenho um menos o outro, tem que dar o valor de log que ele quer. Então, nessa equação, pKa é constante, tá, de dissociação do princípio ativo. Considerando essa equação, o medicamento caracterizado com uma base fraca, com o pKa de 4,5, tem maior absorção aonde? Gente, como é que a gente faria aqui para chegar o mais próximo possível de zerar essa conta, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. No estômago, o pH sendo de 1,5, tá? O pH do estômago é um pouco mais alto, né? Ele vai ser na casa dos 2, tá? Mas mesmo que fosse, olha só, se a gente for juntar aqui 1,5 com 4,5, né, a gente teria 6 ali, estaria longe ainda na meta, tá? No túbulo coletor do néfron, o pH de 3,5, tá? Então, a mesma coisa, ó, 3,5 com 4,5, tá? A gente vai ter de 8, também não é o que mais chega perto da meta, tá? Na pele, não tem nada a ver. Então, pH de 4,5, tá? 4,5 mais 4,5 vai chegar no 9. Beleza. Agora, no duodeno, agora tá certo. Tá? No duodeno, o pH 6,5, mais ou menos, que é uma base fraca ali, que vai por causa do carboidrato, né? A gente vai ter ali, ó, 6,5 com 4,5, a gente vai para 11, tá? Então é o que mais passa ali do rendimento da meta para você conseguir chegar na questão, tá? Então aqui é saber disso mesmo, se as informações batem. Tá vendo que ele colocou o estômago com pH ácido, o duodeno com pH básico, tá certo? Então é isso que eu quero de vocês, tá bom, galera? Essa semana ainda eu vou estar mandando para vocês a arte bonitinha, tá? Com as estatísticas do que mais cai e o cronograma dessas aulas que vamos ter ali até o dia da prova. Tá bom, galerinha? Obrigado aí pela participação de vocês na aula. Vou encerrar a gravação aqui. As dúvidas de vocês.